Capítulo 14. Rebeca, 28 anos, administradora, noiva. Rebeca, você sabe como é lá fora? June. Bem, é como as coisas eram antes de Gileade. Rebeca. Não me lembro de como era antes. June, você será livre. Você pode usar a roupa que quiser. Ninguém vai te castigar por ler ou dizer a você como deve pensar, ou a quem amar ou em quem acreditar. E você não vai precisar ser mãe ou esposa se não quiser ser. Rebeca. Mas então, o que eu seria? June, você. Rebeca. Mas Deus vai me amar mesmo assim? June, sim. O apartamento que compramos ficaria pronto em 2 meses e queríamos nos casar logo. Mas a pandemia afetou nossos planos, tivemos que esperar. Nossa igreja só considera o casamento a partir do registro civil e de uma bênção do pastor, que não precisa necessariamente ser na igreja. Eles dizem que a gente precisa estar casado pela lei de Deus e também pela dos homens. O registro em cartório é uma prerrogativa para que a igreja abençoe o casal. Outra norma é só fazer o casamento quando os dois forem membros da igreja e batizados, ou então se os dois não forem membros. Eles dizem que é para evitar o jugo desigual. Jugo é aquela madeira colocada em cima do pescoço dos bois, para que possam levar uma carga juntos. Quando um boi é muito diferente do outro, um deles sempre vai ficar sobrecarregado. A ideia é essa. Além disso, a igreja nos orienta a frequentar um cursinho para noivos, que acontece normalmente num domingo o dia todo. Sem muita vontade, nós nos matriculamos no curso. Minha mãe também é adventista e insistiu que o fizéssemos. Naquele domingo, éramos 12 casais jovens reunidos na igreja vindos de várias cidades. Estava um pouco temerosa, pois conhecia o pastor que daria as aulas. Sabia que era um homem conservador. Ando numa fase meio sangue no olho, com algumas coisas que me incomodam na instituição, em particular as que são ligadas às questões femininas. Creio que muitas passagens bíblicas a respeito das mulheres são mal interpretadas. Minha igreja não permite que usemos joias, por exemplo, e por muito tempo eu usei correntinhas escondidas no pescoço. Não postava foto com brincos ou colares. Os relatos bíblicos mostram, eles nos ensinam que todas as vezes que Deus convoca o povo a se arrepender dos maus caminhos e deixar a idolatria, uma das coisas que eles faziam era tirar todos os adereços e enfeites. Eles se desfaziam desses símbolos de vaidade. Furei a orelha para usar brincos quando fiz 18 anos. Foi um grito de liberdade. Nunca me convenci de que usar brincos fosse pecado. E notava que a maioria das proibições dizia respeito à aparência feminina. São miudezas que acabam afastando as pessoas do que é mais importante. Pensei se valeria mesmo a pena atender a todos esses requisitos, mas minha mãe insistiu. Meu noivo compartilhava meus sentimentos, minhas dúvidas e fomos para o curso com o pé atrás, sabendo que possivelmente ouviríamos coisas ultrapassadas. Não imaginava, contudo, que escutaria absurdos que beiravam a incitação ao crime. No começo, achei que as tolices que o pastor falava vinham da cabeça dele, conceitos machistas próprios de uma geração mais velha. O problema é que todo o conteúdo do curso de noivos está no manual editado em 2019, ou seja, é recente. Os valores, a linguagem, tudo era muito defasado. Eram lições desse tipo. Como deixar seu futuro marido mais feliz? Receba-o com carinho, você é a rainha do lar, nada de problemas e dificuldades. Este não é o momento. Depois de um dia do trabalho, é muito bom voltar para casa e ser recebido com carinho pela esposa e pelos filhos. Há um certo tempo para os problemas. Não despeje todos os problemas que estão em sua cabeça quando ele chega em casa cansado do trabalho. As maiores discussões tendem a acontecer nesse momento importuno. Saiba pedir, não imponha. Homem detesta ser mandado. Mesmo que mandado, não permita que ele perceba. Peça com jeitinho e ele corresponderá. Mostre interesse. Ligue para ele no trabalho. Faça uma surpresa lavando o seu carro. Seja imprevisível sem ser pegajosa. Não entre na caverna. O homem é um ser da caverna. Quando ele chegar em casa e entrar na caverna dele, deixe-o em paz. Provavelmente tem algum problema para o qual busca solução e quer ficar sozinho. Depois de um tempo, sairá de lá como se nada tivesse acontecido. Mas se você o interromper, não vai ser legal. Acredita, mas calma, tem muito mais. Para os homens que desejam fazer suas esposas mais felizes, haviam essas dicas, entre outras.
Seja romântico, abrace e diga palavras carinhosas, não só nas horas íntimas. Lembre-se, romantismo nem sempre tem que acabar em sexo. Evite ser negativo, fale somente coisas boas, procure ver o lado positivo. A comida bem preparada, o trabalho bem executado, em tudo você poderá encontrar um motivo para valorizá-la. Seja cooperativo, ajude sua esposa nas tarefas do lar. Encare isso como um investimento, destaque da autora. Ele voltará em troca de gratidão, paz, carinhos e valorização. Pense mais na casa. O lar é uma extensão da personalidade da mulher. Converse mais sobre o lar e os filhos, ajude-a nas atividades domésticas. Você não deixará de ser homem por isso. Eu me senti indignada, mas olhava ao redor e via as meninas de 20 e 21 anos tomando notas, concordando com tudo. Nenhum questionamento. A imagem que passava era sempre a mesma: a mulher dona de casa que não trabalha fora, espera o dono do castelo chegar. O ser da caverna precisa de descanso. Portanto, mime-o bastante, não o incomode, levando a ele questões menores do seu dia a dia. No caso do homem, ele deve ajudar a esposa como se a responsabilidade pelas tarefas domésticas fossem somente dela. A valorização da mulher vem pela comida que ela faz bem, pela administração da casa. Isso tudo em 2020. Inacreditável. E o pastor ainda propôs que levássemos o manual para casa para debatê-lo. As dicas para as mulheres na área da sexualidade traziam algumas pérolas. Alguns exemplos. Os homens têm um impulso sexual muito forte. Eles gostam de fazer sexo. Procure atender às necessidades sexuais de seu marido. Ele vai precisar de você. O homem fica frustrado e muitas vezes até com raiva quando a mulher se recusa a fazer sexo. Se você quer ter seu marido emocionalmente ligado a você, faça sexo regularmente com ele. O homem fica nervoso e muito irritado quando fica muitos dias sem fazer sexo. Quer ter um homem calmo, sereno e tranquilo ao seu lado? Você saberá o que fazer. Um homem sexualmente satisfeito em casa não procura sexo fora de casa, a não ser que seja um pervertido sexual. Seja carinhosa. O homem é como uma criança crescida. Todos eles se derretem com os carinhos de sua mulher. Faça cafuné, mas esteja preparada, pois ele a levará para a cama. Note, a mensagem para as mulheres é: a responsabilidade de manter a fera sempre calma é sua, dando-lhe sexo sempre que ele quiser ou precisar. Do contrário, ele pode traí-la e, nesse caso, a culpa será sua. Há também dicas para os homens na área da sexualidade. Destaco algumas. Nunca esqueça que mulher é emoção. Trate bem sua esposa e ela estará disponível para o sexo. Quer ter uma esposa predisposta ao sexo? Cuide bem dela. Ande com ela e ao lado dela. Ajude-a nas tarefas da casa e alivie os seus fardos. Sobretudo se ela trabalha fora de casa. Cuide de seus filhos, escute-a com amor, interesse-se por ela e pelas coisas dela. Se você só pensar em sexo, provavelmente não terá sua mulher. Mas se pensar nela, terá não somente ela, mas também todo o sexo que você tanto quer. O homem pode se cansar desse negócio de constantemente ter de paparicar sua esposa. É verdade, mas vale a pena. Pense nela, em sua felicidade, em seu bem-estar, e você receberá dela o que precisa. Fica implícito que o objetivo final de tratar bem a esposa, cuidar dela com carinho e ouvi-la é apenas um: poder ir para a cama com ela. Tudo se resume a esse prêmio. Enquanto o pastor falava esses absurdos, eu me mexia na cadeira, meu noivo também, mas os outros casais não demonstravam nenhuma reação. Parecia que era tudo natural. É inaceitável você ouvir um homem de Deus, uma autoridade dentro da igreja, preparar jovens para o casamento desse jeito. Ele apresenta o homem como um ser movido a sexo e ensina as mulheres que é válido usar este instrumento para manipular seus maridos. Essas meninas estão aprendendo a enxergar o sexo como uma obrigação conjugal, um dever, e podem nunca saber o que é o prazer no relacionamento íntimo. Por que o pastor não leu o Cântico dos Cânticos para dar esse curso? Por que não tirou exemplos dali? No livro você vê uma mulher que sente desejo e demonstra isso eroticamente para seu marido. Veja bem, o manual não é totalmente escritável. Há vários ensinamentos positivos que incentivam o diálogo, o hábito da oração a dois, o perdão, o evitar palavras agressivas e a vingança. Mas no aspecto da sexualidade, muitos pontos estimulam o abuso, o assédio, a violência. É como legitimar um tipo de comportamento que já causa muitos dramas sociais. Muitas dessas moças têm somente a igreja como lugar de aprendizado, leitura e instrução. A igreja é um lugar de formação para muitos brasileiros. Num país com tanta violência contra a mulher, a igreja não percebe que pode estar contribuindo com ela?
Quem não está sendo luz nem sal? Que se dane os oprimidos e os injustiçados. A instituição prega que nós cristãos devemos nos retirar do mundo. Não podemos ser influenciados pelo mundo. E, ao mesmo tempo, reforça esses comportamentos violentos. Meu casamento vai buscar uma equidade. É isso que nós dois prezamos. Que cada um seja pleno naquilo que deseja fazer, no exercício dos dons e talentos, que haja equilíbrio na divisão das tarefas domésticas. Se tivermos filhos, eu não sou mais responsável pela formação do meu filho do que o pai dele o é. Simples assim. Infelizmente, não aprendi esses valores na igreja. Minha mãe tem um péssimo casamento. Ela nos criou na igreja, mas meu pai nunca a acompanhou. Ela foi traída, sofreu violência, passou por maus momentos, mas não se separa dele. Desde que me entendo por gente, eu peço para ela se divorciar, deixar essa relação que a diminui como pessoa. Lá se vão 33 anos juntos. São muitas as marcas que ficam, e tudo o que eu não quero na vida é ter um casamento como o dos meus pais. Eles não têm um objetivo de vida parecido, só vivem juntos porque convém. Não tenho na minha família nenhum exemplo de um casamento do qual eu olhe e diga: esse casamento me inspira, quero isso para mim. Será tão audacioso da nossa parte querer viver um tipo de relação mais igualitária? É pecado? Entendo que a instituição do casamento foi dada antes do pecado original e que homem e mulher foram criados os dois à imagem e semelhança de Deus. O ideal era que eles fossem unidos um pelo outro, que cuidassem um do outro, que fossem como uma só pessoa sem hierarquia. A submissão da mulher só é mencionada depois da queda. Não, essas experiências não abalaram minha fé. Tive um período nebuloso de questionamentos e senti sede, queria beber da fonte. A fonte é Cristo. Formamos um grupo de jovens mulheres com esse mesmo sentimento, esse incômodo. Mulheres que não sabem dar nome a esses desconfortos, mas que querem estudar mais a Bíblia. Eu me decepcionei com a igreja, mas acredito que me aproximei ainda mais de Deus. Em tudo eu busco, na sinceridade de tudo que eu faço, sem separar o que é vida amorosa, profissional ou espiritual. Tudo é espiritual. A maneira como me dedico ao trabalho, como lido com meu noivo, tudo para mim faz parte da minha espiritualidade. Nunca duvidei do amor e dos propósitos de Deus. Sei que ele tem uma lógica diferente dessas que me ensinaram. Por que não sair? Precisamos ser resistência interna, promover mudanças de dentro para fora. Quem sabe assim as pessoas que se afastaram possam voltar e valorizar o que a igreja tem de bom. Todas as vezes em que considero desistir, penso: quem sabe a minha vida pode fazer a diferença. Lembro-me daquela série, The Handmaid's Tale, um mundo opressivo como o de Gileade. Foi impressionante ver a revolução sendo feita a partir do enfrentamento, usando as estratégias certas. A gente tem esse espírito da June, a personagem principal da história. Tem um episódio em que ela consegue libertar as crianças e de repente começam a aparecer outras mulheres para ajudar. Todas elas morrendo de medo, inseguras. A gente se sente assim no nosso grupo. Nós queremos ajudar a mudar essa cultura. É difícil e seremos atacadas, mas nada se compara a conseguir evitar que uma jovem como nós entre em um casamento ruim que pode aprisioná-la para sempre. Quebrando o silêncio. Como fruto de sua indignação com o material utilizado no curso para noivos, a jovem Rebeca gravou e postou no Instagram um vídeo de 17 minutos, no qual expõe o conteúdo das aulas, destacando os pontos mais controversos. Num tom respeitoso, porém inconformado, ela relata o desconforto que sentiu ao lado do seu noivo diante da fala do pastor e da passividade do restante da audiência. O vídeo foi postado em julho de 2020 e em 24 horas teve mais de 50 mil visualizações. Em 7 meses, somava 133 mil views, além de 2.500 comentários. Antes dele, seus posts tinham no máximo 120 likes. Como resultado da iniciativa corajosa de Rebeca, a Igreja Adventista do Sétimo Dia emitiu uma nota em seu site informando que iria reavaliar a redação das partes de um dos seus guias para noivos. No entanto, seguiu a nota. É importante salientar que, por se tratar de um manual completo, qualquer referência a trechos isolados pode gerar interpretações equivocadas. A Igreja observou ainda no comunicado que mantém um projeto de combate à violência doméstica, o Quebrando o Silêncio, reafirmando seu compromisso em proteger e cuidar da vida.